Sabe aquele documento gigante, o edital de leilão de imóveis da Caixa, que parece super complicado? Bom, a ideia aqui é justamente destrinchar ele para a gente. A gente vai transformar aquele juridiquês todo num guia bem prático, passo a passo, para quem está de olho em comprar um imóvel desse jeito. Então, quem aí tá na saga de procurar um imóvel? A gente sabe que é um projeto de vida, né? E geralmente a gente pensa nos caminhos mais comuns, mas e se existisse uma outra porta, uma alternativa que talvez seja uma baita oportunidade? É aí que o leilão de imóveis entra na jogada. Olha, pode ser uma chance e tanto de fazer um bom negócio, de verdade. Mas não é para se aventurar sem preparo, tá? O segredo é saber direitinho as regras do jogo antes de sentar na mesa. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para organizar nossa conversa, a gente separou tudo em 6 pontos. Primeiro, o que é esse leilão. Depois, quem pode dar lance, como funciona na prática e, se ganhar, o que acontece. Também vamos falar dos riscos, muita atenção aqui. E no final, um resumão para ajudar a botar tudo na balança. Bora lá? Então, vamos começar pelo básico do básico. Que leilão é esse, afinal? Entender de onde vêm esses imóveis é a chave para sacar todo o resto do processo. O nome oficial é um pouco assustador: leilão de alienação fiduciária. Mas calma, traduzindo é o seguinte: são imóveis que alguém deu como garantia num financiamento e por algum motivo não conseguiu pagar. Aí a Caixa pega o imóvel de volta e coloca à venda para recuperar o dinheiro. Quem der o maior lanço, leva. E aqui vem o ponto mais importante de todos. O imóvel é vendido do jeitinho que ele está. Guarda bem essa frase porque a gente vai voltar nela. Beleza, já entendemos o que é. Agora a pergunta é, quem pode entrar nessa? As regras para participar são bem claras, então é super importante checar se está tudo certo. Olha, em geral, qualquer pessoa física maior de 18 anos ou a maioria das empresas pode participar. A grande restrição, que faz todo sentido, é para evitar conflito de interesse. Então, diretores e alguns funcionários da Caixa e até os parentes próximos deles ficam de fora. E um detalhe que pega muita gente de surpresa: se você é MEI, microempreendedor individual, atenção, porque nesse tipo de leilão não pode participar. E não é só decidir e sair dando lance, não. Antes de tudo, tem um passo obrigatório, que é a habilitação. Basicamente, tem que fazer um cadastro lá no site do leiloeiro, mandar uns documentos básicos como CPF, identidade, essas coisas, e só depois que tudo for aprovado é que você recebe o login e a senha para poder entrar na disputa de verdade. É a parte burocrática, mas sem ela não tem jogo. Certo, cadastro feito, tudo aprovado. Agora sim a gente chega na parte emocionante, a hora do lance. Vamos ver como isso funciona, porque tem 2 rodadas, e também quais são as formas de pagamento caso o lance seja o vencedor. Funciona assim, são 2 chances, 2 oportunidades. Tem o primeiro leilão, onde o lance inicial costuma ser o valor de avaliação do imóvel ou o valor da dívida. Se ninguém comprar, o que acontece bastante, o imóvel vai para um segundo leilão, uns dias depois. E aí é que a coisa pode ficar interessante, porque o valor mínimo geralmente cai, o que atrai mais gente. E para pagar? Bom, aqui tem uma certa flexibilidade. Dá para usar dinheiro próprio, o FGTS, seguindo as regras dele, claro, ou até financiar com a própria Caixa. Mas tem uma regra de ouro, uma pegadinha que precisa de atenção. Não importa como se vai pagar o resto, no mínimo 5% do valor do lance tem que sair do próprio bolso à vista, como se fosse uma entrada. Isso é obrigatório. E por falar em financiamento e FGTS, aqui vai o alerta mais importante de todos, talvez. O edital deixa isso claríssimo. Tem que conseguir a carta de crédito, a aprovação do financiamento, antes de dar o lance. Imagina só, dar o lance vencedor e depois descobrir que o banco não libera o dinheiro? É um risco gigantesco, porque se desistir, tem multa. E não é pouca coisa não, hein? 5% do valor que você deu no lance. É prejuízo na certa. Ufa! O martelo bateu. O lance foi o vencedor. Que alívio, que emoção. Mas, a adrenalina baixa e a papelada começa. Vamos ver o que precisa ser feito logo de cara porque não tem tempo a perder. Isso é um detalhe de vocabulário. A partir de agora, quem ganhou o leilão tem um nome oficial: arrematante. É assim que a pessoa vai ser chamada em todos os documentos daqui para frente. Bom, as primeiras tarefas do arrematante são pagar contas e com prazos super apertados. A comissão do leiloeiro, que é de 5% sobre o valor do lance, tem que ser paga no mesmo dia. No mesmo dia! E aquela entrada de 5% com recursos próprios, o prazo é de 2 dias úteis depois que o resultado sair oficialmente. Ou seja, tem que ser rápido no gatilho. Pagou a comissão e a entrada? Ótimo. Mas agora um outro relógio começa a correr. São 30 dias. 30 dias corridos, contados a partir da confirmação do resultado, para assinar o contrato final, seja escritura ou financiamento.
Se perder esse prazo, a venda pode ser cancelada e aí todo o esforço vai por água abaixo. E o que acontece nesses 30 dias? Tem um roteiro a ser seguido. E olha que interessante. O arrematante precisa escolher um corretor credenciado pela Caixa para ajudar no processo. E a melhor parte, quem paga por esse corretor é a própria Caixa. É uma ajuda e tanto. Com esse suporte, o caminho é entregar os documentos, assinar o contrato e correr para o cartório para registrar o imóvel no nome, que é o que vale de verdade. Bom, agora a gente precisa respirar fundo porque chegamos na parte talvez mais importante e delicada de toda essa conversa. Para um leilão ser um bom negócio de verdade, não basta olhar o preço. É preciso entender, nos mínimos detalhes, todos os riscos e as responsabilidades que vêm no pacote. E a lista de pepinos, de responsabilidades, é grande. Vamos lá. Se tiver gente morando no imóvel, tirar a pessoa de lá é problema de quem comprou. Dívidas atrasadas de IPTU, de condomínio, adivinha, problema de quem comprou também. Todos os custos com imposto de transferência, cartório, qualquer pendência na documentação, tudo isso vira obrigação do arrematante. E para não parecer que é exagero, o edital diz com todas as letras: os imóveis serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram. Essa frase é o resumo de tudo. Significa comprar às cegas. Não dá para saber como o imóvel está por dentro, se tem infiltração, se a parte elétrica funciona, e também não dá para saber quem está morando lá. É comprar o pacote fechado, do jeito que estiver. Certo? Depois de passar por todo esse caminho, desde o cadastro até os riscos, chegou a hora de juntar as peças e colocar tudo na balança. Vamos fazer um resumo para ter uma visão bem clara do cenário completo. Olhando para esse quadro, a gente vê bem os dois lados da moeda. De um lado, a oportunidade. Sim, dá para comprar um imóvel mais barato que o valor de mercado. Do outro lado, o risco. Custos que não estavam na conta, como dívidas, reformas, taxas, podem comer toda essa economia. O processo é todo online, certinho, com datas, mas os prazos são super rígidos e as multas por qualquer deslize são altas. Você tem acesso a muitos imóveis, é verdade, mas compra sem visitar e, se tiver ocupado, o problema da desocupação é todo seu. E aí, com tudo isso na mesa, a pergunta que fica é: leilão de imóveis, será que é para todo mundo? É um caminho que combina com o seu perfil, com a sua tolerância a riscos? Porque no fim das contas é uma jornada que exige muito preparo, uma reserva de dinheiro para imprevistos e, olha, muitas vezes, uma dose extra de paciência. Para a gente fechar, fica uma reflexão. No leilão de imóveis, o lance mais importante, o mais valioso de todos, não é o de maior valor em dinheiro. O melhor lance, na verdade, é o da informação. Estudar o edital, investigar o imóvel o máximo possível, entender cada um dos riscos, é esse preparo todo que faz a diferença entre dar um tiro no escuro e fazer um investimento de verdade.